que é saúde? Saúde significa o estado de normalidade do funcionamento do organismo humano. Ter saúde é viver com boa disposição física e mental, além de boa disposição do corpo, da mente. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, inclui na definição de saúde o bem-estar social entre os indivíduos. A saúde de um indivíduo pode ser determinada pela própria psicologia humana, pelo ambiente físico, social e econômico, a que está exposto pelo seu estilo de vida, isto é, pelos hábitos de alimentação e outros comportamentos que podem ser benéficos ou prejudiciais. Uma boa saúde está associada ao aumento da qualidade de vida e sabido que uma alimentação balanceada, a prática regular de exercícios físicos e o bem-estar emocional são fatores determinantes para um estado de saúde equilibrado. Por outro lado, as pessoas que estão expostas a condições precárias de sobrevivência não possuem saneamento básico, água, limpeza, esgoto, assistências médicas adequadas, alimentação e água de qualidade. Tem a sua saúde seriamente afetada por causa desses efeitos. As ciências da saúde formam profissionais com conhecimentos na prevenção de doenças praticadas e assistenciais, a promoção do bem-estar da população. As profissões na área da saúde são biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, veterinária, entre outros, segundo o site significados.com.br. Mas se estamos falando sobre tantas disciplinas que englobam uma prevenção de doenças, por que não temos muitas experiências de atendimento em conjunto, trazendo mais eficiência para o tratamento? A concepção da interdisciplinariedade entre outros trabalhadores inseridos em equipe de saúde, nos serviços estudados que permitem receber os avanços e os impasses desse processo, que inclusive pela escassez de profissionais do qual a saúde tem sido planejada. Porém, desde 1990, através de uma iniciativa de profissionais do Programa de Saúde do Trabalho da Zona Norte da Secretaria do Estado de São Paulo e de alguns CRS da Prefeitura de São Paulo, várias experiências com atividades em grupos, complementando um procedimento terapêutico, realizados em trabalhos como LER e DORT, têm sido desenvolvidas por outros CRESTs, demonstrando bons resultados, demonstrando pela categoria de fisioterapeutas e psicólogos. E para o nosso papo de hoje, com o tema de sistema de saúde e a interdisciplinariedade das profissões, chamamos o professor Max Afonso, da Universidade Católica de Pelotas e da Universidade Anhanguera. Max é fisioterapeuta esportivo, com mestrado em fisioterapia esportiva, doutorando em ciências da saúde na Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Olá, boa noite, Max. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Hoje, então, a gente começa a fazer um vídeo um pouco mais expandido do assunto que a gente já vem falando aqui no canal, no nosso papo. E vai ter o prazer, então, de estar ouvindo o professor Max, que vai contar para nós as suas experiências através não somente da fisioterapia, do qual é formado, já tem mestrado e está fazendo um doutorando, mas também através das experiências que tem com relação à saúde. Então, Rodrigo, muito obrigado pelo teu convite e é um prazer estar falando aqui no teu canal. É uma experiência bastante interessante para mim em momentos que a gente vem vivenciando aí a pandemia. Essas novas propostas, elas só engrandecem então a sociedade e o tema que é muito pertinente, que é a saúde pública, né? O que seria a prevenção de saúde? Como a cultura de um país influencia nesse conceito? É uma pergunta que a gente trouxe essa elaboração porque a gente entende que as pessoas elas veem a saúde e também a prevenção dela de uma maneira, quanto na verdade a gente tem que se comportar de outra. Então essa pergunta, além de ser um pouco ampla, foi aonde eu abri os meus olhos com relação a ela e que foi inclusive na tua aula.
Pois é, a gente falar em prevenção de saúde, né, é um tema muito amplo, muito vasto, né? Até porque, como a gente descreve na sala de aula, o nosso país, a nossa cultura, né, essa concentração da palavra saúde, o país ele foi construído em cima da doença, né? A gente nunca pensou de fato em como prevenir uma doença. A gente sempre pensou, né, em tratar as pessoas que já estavam doentes. E aí, claro, ao longo dos anos a gente foi visualizando, né, como o mundo tratava as pessoas doentes e a gente começou a pensar na palavra prevenção, né, prevenção e promoção de saúde, né, que trabalha basicamente com alguns pilares, né. E aí a gente veio com essa forma de trabalho, esse desenvolvimento pensando de forma mais coletiva e especificamente trabalhando de forma mais individualizada. Eu brinco, né, mas sempre falo que o mundo ele é coletivo, né? E a gente não pode pensar num setor individualizado. E as pessoas elas ficam constantemente doentes. Só que no momento que a gente pensa na prevenção, ou seja, a gente vai pensar antes para provavelmente tratar de uma outra maneira, fica muito mais fácil esse tipo de tratamento. Então, culturalmente falando, né, o Brasil ele se construiu em cima de patologias, de doenças que elas evoluem ao longo do tempo, né, assim como a saúde ela evolui, os tratamentos, né, as medicações, os fármacos, a pesquisa científica como um todo ela vai evoluindo e a gente tem uma gama de profissionais para isso, né? A patologia, a doença, ela vai evoluindo na mesma proporção e às vezes até mais, né? Tanto que a gente está vivenciando uma situação que não há um fármaco, que não há uma vacina, ou seja, a doença ela está mais avançada, teoricamente, do que o próprio tratamento. Então a gente viu essa construção acontecendo ao longo do tempo, né? De situações que a gente precisou parar como profissionais e pensar, né? Não, só um pouquinho. A gente vai ter que analisar todo um contexto de saúde e doença, né? Saúde barra doença, e pensar uma forma de, antes da doença acontecer, a gente já ter profissionais e pessoas capacitadas para a gente pensar numa prevenção e promover saúde para a população. Só que tu sabe que isso é um tema bastante complexo, né, Rodrigo? Porque a gente, nós, né, profissionais da saúde, a gente pensar na prevenção não é uma coisa tão difícil, porque a gente consegue ver saídas para essa prevenção. Mas, culturalmente falando, a população em si ela não consegue ter essa amplitude de pensar que não. Primeiramente, eu vou pensar em mim, na minha saúde, na saúde dos que estão ao meu redor, para não termos doenças, ou para pelo menos minimizarmos as doenças, né? Então, é um trabalho que a gente diz que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho interessante porque agrega outros profissionais de saúde. Então, a gente vai englobando o pensamento de cada um, a formação de cada um, para conseguir analisar o que a gente está vivenciando nesse momento e, de fato, fazer com que a atenção, né, tanto primária quanto secundária e terciária, a gente consiga, de fato, dar essa atenção e prevenir as doenças que estão aí hoje na sociedade. Eu consigo observar também, inclusive na literatura, em alguns sites relacionados ao que é saúde, que trazem essa questão de vários profissionais, do atendimento de vários setores unificados, e tem outros termos por aí. Eu acho isso muito adequado, eu acho extremamente interessante e o quão preparados ficariam essas pessoas para estar trabalhando em outros locais, mas também já com experiências de outros profissionais. E quais os benefícios que hoje é mais notado nos casos em atendimentos e o quanto essa interdisciplinaridade, né, desses profissionais trazem como benefício para o paciente? Bom, eu percebo, Rodrigo, a sociedade como um todo, ela é muito mais engajada no que diz respeito à saúde. Até a pandemia ela está trazendo um pouco mais de coletividade. A gente vê muitos profissionais das mais variadas áreas, né? Não só das grandes áreas das ciências da saúde, mas das exatas, das humanas, num contexto geral, abraçando uma situação que é tentar, né, desenvolver não só um fármaco, mas vacina como um todo, para uma população global, para uma população mundial. E a gente vê esse engajamento, né, interdisciplinar, multidisciplinar, pluridisciplinar, né, no todo, e essa situação nos dá uma condição, né,
de fazer com que vários profissionais das mais variadas áreas eles estejam trabalhando juntos, né? E a gente percebe que não é só, claro, na pandemia, mas essa visão, né, ela já estava sendo desenvolvida ao longo do tempo. A gente vê muito mais aflorada agora, parece que as pessoas elas estão acordando mais, né, elas estão mais ligadas, né? A velocidade das informações ela está chegando muito rápido. Então a gente vem percebendo que a população mundial ela aumenta, né? A gente tem inúmeros profissionais de excelência em vários lugares do mundo, né? E as oportunidades elas vão surgindo em vários locais, em vários lugares. Antigamente, para a gente ter o contato com um profissional de excelência, sei lá, na Europa, né, nos Estados Unidos, a gente tinha que estar naquele lugar para poder falar com aquelas pessoas. Hoje a gente faz um contato via e-mail, a gente troca, né, uma mensagem no WhatsApp, né, no Instagram, segue páginas, canais, e a gente vai fazendo esses contatos. Então a gente consegue juntar pessoas que pensam, né, da mesma forma, que têm as mesmas qualidades, ou cada um com uma qualidade mais específica, e vai englobando. Isso vai nos dando subsídios, né, para poder falar, né, para poder ajustar a palavra saúde. Teve alguma vez que tu chegou a ter uma percepção de algum paciente que estava com alguma doença, e aí então, com a ajuda de 2 ou 3 profissionais, a regressão dessa doença foi mais rápida, ou o paciente se sentiu mais animado com esse atendimento mais amplo? Rodrigo, eu posso te afirmar que nenhuma patologia tu consegue tratar com um único profissional. Eu vou me arriscar a dizer isso como fisioterapeuta, mas como partícipe da área da saúde, né? Pensando sempre nas grandes áreas. E quando a gente fala nessas grandes áreas, a gente está englobando várias áreas, né? Muitas áreas das ciências da saúde. Eu posso me arriscar a te dizer que eu não consigo nem pensar em tratar um paciente da minha área da fisioterapia sem pensar em outros profissionais, porque na anatomia, né, na anatomofisiologia, na anatomopatologia, tem muitas coisas que estão unidas, né? Então eu jamais posso pensar profissionalmente como fisioterapeuta sem precisar, eu vou precisar especificamente do psicólogo, eu vou precisar especificamente do nutricionista, eu vou precisar do médico. A gente vai precisar englobar outros profissionais, porque geralmente essas patologias elas não estão atreladas especificamente a algo pontual, específico. Ele sempre traz outras situações e essas outras situações requerem outros profissionais. Então eu posso te dizer que como profissional da área da saúde, a gente sempre vai precisar de demais profissionais. Aí eu sempre digo, né, o mundo é coletivo, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente sempre vai precisar de outras pessoas com outras visões, de outras profissões que vão nos dar suporte e vão nos auxiliar. Um exemplo clássico disso é quando uma pessoa ela interna no hospital, vou pegar o hospital, né? Ela não é atendida por um profissional. Tem várias pessoas envolvidas nesse tratamento, né? E não só pessoas que estão dentro especificamente da área da saúde, mas até a pessoa que trabalha na limpeza, a pessoa que está lá servindo o almoço daquele paciente, né? Não o nutricionista que criou aquele programa nutricional, mas a pessoa que está servindo. Ou seja, a gente vai precisar de outras pessoas. Então, nós da área da saúde enxergar o nosso paciente, aquela pessoa que a gente vai tratar de forma unilateral, eu discordo. Eu acho que a gente tem que ter várias visões de outros profissionais para a gente poder trazer uma resposta positiva para esse indivíduo. E é uma questão bem simples, né, professor? Com relação ao atendimento, por exemplo, dentro de um hospital, a gente realmente é atendido por mais de um profissional. Partindo pela parte da alimentação, advindo pela parte também de um psicólogo que talvez tenha no hospital, que fazendo com que a pessoa se acalme mais, ou até mesmo os enfermeiros, enfim. Uma das coisas que foi bastante falada, inclusive em Rio de Janeiro, é que no início dos anos 90 o atendimento era muito múltiplo nos postos de atendimento, e que depois isso foi se perdendo, até por causa da questão das verbas que foram destinadas para a saúde que não eram do tamanho que vinham antes. Mas é bem lembrado que as questões ainda dentro do hospital continuam as mesmas, né? Entrando mais no trabalho do fisioterapeuta, existe uma doença chamada lesão por esforço repetitivo, da sigla LER, o que pode causar um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, o que é muito comum, por exemplo, tendinite. Uma pessoa que trabalha ali com mouse e com teclado acaba fazendo repetitivamente aquele mesmo movimento. Como funciona esse tratamento? Não sei, Max, se você já chegou a trabalhar com relação a esse atendimento,
Mas sabe como é que funciona esse tratamento? Sim, sim. A LER, né, que a gente chama de lesão por esforço repetitivo, ela não é especificamente uma doença, né? É uma série de fatores, situações, né, que acontecem na vida do indivíduo e geralmente, né, geralmente são trabalhadores, né, que executam uma mesma função constantemente, né? Então elas têm aí uma lesão por um esforço repetitivo, elas repetem constantemente essa situação. E a gente também traz isso como uma doença osteomuscular relacionada ao trabalho, mas não é especificamente uma situação de trabalhadores e também não é especificamente uma doença, né? São uma série de situações. Esse paciente, essa pessoa, né, que executa movimentos repetitivos, ela pode desenvolver, né, o que a gente chama de tendinite, né, porque ela vai usar as estruturas tendíneas, do ponto de vista anatômico, que vão acabar então inflamando, né? E essa situação vai trazer um incômodo, um quadro doloroso, né? A pessoa ela vai desenvolver essa situação e aí ela vai precisar de um tratamento mais específico. A gente sempre relaciona, né, a lesão por esforço repetitivo aos trabalhadores e aí a gente atrela, né, as DORPs, que são as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, porque geralmente as pessoas que trabalham, dependendo do seu local de trabalho, né, da sua linha de trabalho, ela vai executar uma mesma função. Então, lá pelos anos 70, 80, 90, esse desenvolvimento ele começou a surgir bastante por causa daquela linha de produção de indústria, né? Só que a gente começou a ver um boom tão grande depois, lá dos anos 2000, na internet, que não só pessoas que estavam relacionadas ao trabalho, elas começaram a desenvolver. A gente começou a usar o computador, né? Agora, mais para frente, sei lá, 2010, um pouco mais, a gente começou a usar muito o smartphone, né? Sempre naquele ajuste das duas mãos, utilizando lá os polegares para ajustar o movimento, e a gente começou a desenvolver essas características. E isso foi trazendo, do ponto de vista de trabalho, né? Muita gente começou a se encostar, a sair do seu trabalho por causa dessas condições. O fisioterapeuta ele atua diretamente com essa situação, né? Porque se um indivíduo ele tem uma lesão, né? Ele desenvolve uma lesão por um esforço repetitivo, a fisioterapia ela trabalha diretamente com essa situação. Então a gente trabalha lá para fortalecimento das estruturas musculares, né? Essas tendinites elas vão trazer aí um quadro doloroso bastante extenso, então todo aquele movimento que o indivíduo vai executar, né, que vai trazer uma restrição, vai causar dor. Esse paciente, esse indivíduo, ele vai fazer uso de medicação, às vezes é um uso de medicação desenfreada, sem nenhum tipo de atendimento profissional, por nenhum profissional, né? Há uma dor, há um incômodo, ele vai buscar uma medicação que pelo menos minimize o quadro doloroso e às vezes o profissional, que seria o profissional de primeiro atendimento, né? Ele não é consultado, ele não é buscado. E aí esse indivíduo ele vai exacerbando o quadro doloroso. A tendinite, especificamente, né, Rodrigo, ela é uma pequena inflamação nas áreas tendíneas, né? Que são estruturas que fazem parte dos ventres musculares, dos músculos, né? Então, por exemplo, a gente tem músculos que são flexores e extensores no antebraço para a gente fazer movimento de flexão e extensão dos dedos, do punho, né? A gente vai precisar desses flexores. E como a gente se ajusta, né? Eu estou sentado aqui na frente do computador e tudo da mesma forma, né? E a gente vai usar o computador lá, nos adaptando a uma situação que nos coloque de forma mais confortável. Mas às vezes a cadeira ela não está confortável, ela é mais alta, ela é mais baixa e o nosso punho, a nossa mão ou qualquer outra parte do nosso corpo ela pode ficar sobrecarregada. E aí essa situação ela pode trazer algum tipo de quadro doloroso ou até mesmo inflamação. Então, especificamente, como tu falou da tendinite, né, é uma situação que a gente vai ter que entrar com fortalecimento muscular, a gente vai ter que trabalhar com crioterapia, que é trabalhar com a temperatura mais baixa, o gelo, né, para tentar restringir aquele processo inflamatório, e a gente vai precisar fortalecer essas estruturas para a gente poder minimizar o quadro doloroso desse indivíduo. É uma pergunta que a gente acaba pensando em fazer sempre a um fisioterapeuta, porque é uma das causas que mais acontece aí com o afastamento do trabalho, né? E também me veio essa pergunta, porque os grupos de qualidade, que eram os GTV, uma das coisas que foi comentada, inclusive, nos artigos que a gente acabou lendo, que um dos trabalhos que era mantido com bastante auxílio, tanto do fisioterapeuta quanto do psicólogo, eram doenças como essas, que acabavam
dando muitas dores, né? Como tu mesmo falou agora. Então, o grupo de qualidade de vida do GQV, que iniciaram suas atividades em 90 e demonstraram bons resultados, porque trabalhavam em conjunto, entenderam que, assim como Gottschall, que era uma forma ampla, porém mais completa de atendimento, com a questão das disciplinas estarem todas juntas. E eu queria entender um pouco melhor como poderia, então, junto com a fisioterapia e das técnicas de relaxamento da psicologia, outros meios que a psicologia pode ajudar, auxiliar nesses procedimentos que também são da fisioterapia. Rodrigo, eu tenho uma influência muito grande da psicologia na minha vida, porque, acho que eu já devo ter comentado contigo, a minha irmã é psicóloga, né? A gente não atua diretamente juntos em atendimentos, porque eu sigo uma linha de trabalho, trabalho mais com a área esportiva e ela trabalha mais com a questão infantil. Então, a gente não se correlaciona nos atendimentos. Mas, sempre que eu faço os meus atendimentos, né, eu sempre questiono ela o ponto de vista psicológico para interpretar algumas situações. Então, essa relação da visão psicológica das situações no que diz respeito a processos dolorosos, a evolução de quadros dolorosos, eu sempre faço esse questionamento para ela do ponto de vista psicológico, porque, claro, eu entendo que é uma questão também neurológica, né? Anatômica, anatomofisiológica, tem toda uma questão, de fato, anatomopatológica. Mas a visão psicológica, para mim, ela fica cada vez mais clara quando eu trabalho, né? Eu tento buscar entender processo doloroso do paciente, porque anatomicamente falando eu sei que é uma lesão, que é um tendão, que é uma inflamação, há toda uma situação por trás disso, mas até onde essa situação é levada para o sistema nervoso central e o que isso vai causar para o meu paciente. Então esse questionamento psicológico, eu acho que é uma resposta fica muito clara quando eu procuro uma visão psicológica para entender o que está acontecendo com esse paciente. E quando esse trabalho ele é desenvolvido de forma interdisciplinar, como a gente estava colocando, fica muito mais fácil da gente tratar o paciente, porque o profissional ele fica muito próximo do paciente. Então, um profissional trabalha o quesito anatômico, né, o quesito lá muscular, né, a patologia em si, um outro profissional vai trabalhar a questão psicológica e cada um vai fazer o seu papel. E aí eu acredito que a resposta para esse paciente ela vem muito mais rápida do que eu tratar especificamente a patologia. Eu vou conseguir reduzir de fato, né, o quadro doloroso, mas todo esse quadro doloroso, o que já fez com a saúde mental desse meu paciente? Então, quando a gente engloba todos eles juntos, né, a gente abraça a causa pensando especificamente no paciente, a gente consegue ter respostas mais rápidas e mais positivas. E com relação a esses procedimentos também utilizados pelos psicólogos, eu acredito, obviamente, né, e também existe na literatura comprovações de que as doenças elas não perduram por muito tempo, até porque as questões psicológicas elas acabam trazendo o sofrimento ampliado, principalmente quando relacionado a algum tipo de doença que o organismo acaba recebendo. Então, tem mais esse agravamento trazendo, né, com as questões psicológicas. Existem outras técnicas que você chegou a ver dentro do teu mestrado, ou até mesmo agora no teu doutorado, ou até mesmo que tua irmã tenha trazido, que foi utilizado junto com uma outra pessoa, ou até mesmo dentro do esporte, eu acredito que deve ter bastante. Tem mais alguma que tu já tenha visto? Então, o mestrado eu desenvolvi pensando na saúde mental dos atletas, né? A gente fez um trabalho com a seleção brasileira de handebol infantil, né? E a gente percebeu que os atletas eles tinham um excelente desempenho, né? Do ponto de vista técnico, eles eram muito bons, apesar de serem jovens, né? Porque era a seleção infantil. Eles eram muito bons como atletas, né? Saltavam bem, tinham uma força muito grande, eram excelentes profissionais, mesmo jovens, do ponto de vista técnico. Só que eles não tinham uma preparação mental para passar por uma situação de grande exposição, né? Vamos dizer assim, de mídia, da família, né? Da torcida, porque era uma pressão muito grande para que eles conseguissem chegar às categorias superiores, né? Fazendo parte da seleção brasileira. E eu comecei a perceber, e foi uma das coisas que me deu um start para pensar em uma pesquisa científica, né? Eu comecei a perceber que eles seriam excelentes atletas do ponto de vista técnico, mas eles teriam baixa capacidade para se manter em alto nível
do ponto de vista mental. Então eu pensei, não, só um pouquinho, a gente vai ter que analisar, né, o quanto esse tipo de treinamento que é maçante, né, e constante, incessante, manhã, tarde e noite, tendo que conciliar com a família, alguns mesmo tão jovenzinhos com namorada, com a escola, né? E tendo que participar da seleção brasileira. E aí o trabalho foi desenvolvido nesse tema, né? A gente percebeu que a união de vários profissionais, né, trouxe uma resposta mais positiva. De fato, a gente conseguiu perceber que sim, que eles estavam realmente sofrendo de síndrome de Burnout, né? Claro que em alguns casos nem tanto, mas a nossa pesquisa ela trouxe ali uma certa evidência, né? E Algum que grau. outras pesquisas, a gente precisa fazer outras pesquisas, né? Eu fiz comparações com seleções de outras nacionalidades, né, de outros países, e também a gente pôde perceber, não só no esporte que eu trabalho, que é o handebol, né, mas em outras modalidades esportivas também. Então a gente percebe que é necessário outros profissionais participarem, estarem presentes, visualizar, nesse caso, né, os atletas, né, mas as pessoas como um todo, e cada um dentro da sua especificidade trabalhar com essas pessoas, né? Porque com essa forma, né, dessa forma a gente trabalhar juntos assim, com certeza o resultado é mais rápido, é mais positivo e cada um com a sua especificidade traz uma resposta melhor aí para as pessoas. Que legal ouvir isso de outro profissional também da área da saúde, com as experiências que tu tem, com não somente com as habilidades que foi criadas através do teu trabalho junto com as equipes de esporte ou até mesmo familiares, mas também da percepção de o quanto realmente as questões psicológicas adjuntas das questões do organismo, da fisiologia, dos músculos, faz total diferença, né? E o quanto a psicologia também luta para que ela seja também reconhecida, quem está desenvolvendo outros trabalhos e a gente fica sempre muito agradecido porque tu acaba compartilhando sempre conosco e abrindo cada vez mais o nosso campo de visão com relação tanto à psicologia quanto às demais profissões da saúde e o quanto a gente deve estar interligados, deve estar juntos. Eu agradeço muito pela entrevista de hoje, pelo teu tempo, que é corrida, eu sei que e eu agradeço bastante, fico muito feliz hoje por também estar dando aula não somente na nossa faculdade, em Anguera, mas também na Universidade Católica de Pelotas. E fica o convite, espero que tu possa voltar aqui no canal para falar muito mais para nós. Rodrigo, eu te agradeço muito, estou adorando ver a tua evolução. A gente trabalhou juntos lá no quarto semestre, mas a gente consegue, na docência, sempre visualizar aqueles alunos que a gente tem certeza que vão alçar voos grandes, voos maiores, e esses voos eles vão ser consolidados. Eu fico muito contente, feliz de participar dessa tua trajetória, de ver o quanto tu está evoluindo. A gente sempre conversava na sala de aula e agora eu vejo que tu está conquistando o teu espaço e tão logo a tua formatura tu vai ser um profissional de excelência e eu fico muito contente de ter participado da tua trajetória. Parabéns pela tua iniciativa e sempre que tu precisar do amigo aqui eu vou estar disponível para a gente trabalhar junto. Muito obrigado, Max. Uma boa noite. Uma boa noite.